Glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Está dizendo assim: o Senhor Jesus é a luz da glória de Deus. A palavra de Deus diz: o povo que andava em trevas. Lá em Isaías o profeta fala antes do nascimento do Senhor Jesus, o profeta Isaías. Ele diz: o povo que andava em trevas, que estava na beira da morte, viu uma grande luz, e essa luz resplandeceu nas suas vidas e trouxe a claridade em meio às trevas. O pecado é trevas. O Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus, e Ele falou lá em João capítulo 1, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Amigo, amiga que está aqui nessa noite, o Senhor, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é igual a Deus, porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora eu quero falar para você de um grande milagre. Se você parar para pensar, o milagre da salvação. O milagre da salvação. Quando alguém recebe Jesus como Salvador, ele passa ou ela passa por um milagre. Esse milagre é chamado de novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas vieram a ser passadas e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E o grande milagre da salvação é que o Senhor Jesus, existindo lá no céu, Ele tomou a forma de um mortal. Ele sendo mortal, ele sendo imortal, ele sendo autoexistente, ele sendo a palavra de Deus, ele sendo Deus eterno, ele sendo todo-poderoso, ele se tornou humano por mim e por você. Esse milagre foi extraordinário, porque o Senhor Jesus, ele nasceu, ele não foi gerado no ventre da mulher virgem, como as outras pessoas da humanidade, como as pessoas humanas. Foi gerado entre homem e mulher, mas o Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando o anjo chegou para Maria e disse: olha, tu é abençoada. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele teria que vir. Ele poderia vir, chegar aqui na terra e transformar-se num homem adulto, mas ele tinha que passar, ele tinha que ser tudo igual a mim e a você, para poder ficar no meu lugar e no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Apenas ele não tinha pecado, porque para ser o Cordeiro Santo, para morrer para a humanidade, pela humanidade, para ser o Cordeiro Santo perfeito, que ia agradar a Deus, teria que vir sem pecado. E ele veio, habitou nessa terra, e ele veio sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. O milagre foi tão grande que ele habitou, ele foi gerado pelo Espírito Santo e colocado no ventre de uma pecadora. Mas ele não pecou, porque ele não foi gerado por homens, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O milagre foi tão grande que o Senhor já existia, porque Ele sempre existiu, Ele é autoexistente, Ele é o Verbo de Deus, Ele é Deus. Mas Ele, João, ele disse: e o Verbo se fez carne, que é a palavra de Deus. E o Verbo que estava no princípio com Deus, em João capítulo 1, versículo 1, Ele se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E quando Ele veio habitar entre nós, a encarnação de Cristo é o maior milagre. A encarnação de Cristo, ela é a prova do grande amor de Deus pela humanidade. Queridos irmãos e ouvintes, se você parar para pensar o que foi que Deus fez
por mim e por você. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que o corpo de Cristo foi preparado por Deus. O corpo de Cristo foi preparado por Deus. E quem gerou o Senhor Jesus no ventre da mulher foi o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhou para a nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles planejaram a nossa salvação. E a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim e por você. Quando ele estava morrendo naquela cruz, você não era nascido ainda, mas você ia nascer, ia ser pecador, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz, Romanos 5,12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quando ele estava morrendo naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, ele estava morrendo por mim e por você. Você ia nascer nesse mundo, ia ser pecador, e ele sabia disso, e ele sabe que a única maneira de libertar o homem do pecado é o sangue dele. Por isso que ele veio a este mundo verter seu sangue por mim e por você. Não rejeite a graça de Deus. Deixe ele entrar no teu coração hoje. Porque assim como ele nasceu aqui nessa terra para ser o nosso Salvador, ele quer fazer você nascer de novo para ser uma nova criatura. Uma nova criatura para servir a ele. Uma nova criatura para estar se preparando para entrar no céu. Um lugar onde ele preparou. Ele preparou uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Se você ler o Apocalipse 21, 22, você vai ver ali a história da Nova Jerusalém. Ali não é somente uma história, é uma realidade. João viu a cidade santa que o Senhor Jesus veio preparar. Depois que ele nasceu nessa terra, depois que ele cumpriu o plano da salvação, o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus morreu na cruz do Calvário, terceiro dia ele ressuscitou, porque ele está dizendo, se você crê nele, ainda que você morra, você vai viver, porque ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem pode te garantir isso? Senhor Jesus. Quem pode te garantir perdão dos teus pecados? Quem pode te garantir a vida eterna? Você vai lá em Jerusalém e não encontra o corpo de Cristo, porque ele subiu para o céu. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele nasceu nessa terra. Quando ele nasceu nessa terra, os anjos deram glória a Deus, porque o Salvador nasceu para mim e para você. A salvação ela é manifestada para todos os homens, como diz a palavra de Deus em Tito. Todos os homens e todas as mulheres. A salvação ela foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele trouxe a glória de Deus, santo, poderoso, grandioso, perfeito. Mas João, ele disse, lá em João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é santo, ele é perfeito, e ele veio para te salvar. Receba Jesus hoje na tua vida, e você receberá o perdão dos pecados, a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor porque ele diz.